Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Que ótimo por aqui sempre. Ótimo, estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, um olhar atento para os fatos do momento. E hoje eu recebo aqui com muito carinho o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis. Vai me dar uma entrevista que eu tenho certeza vocês vão adorar, até porque ele tem assuntos palpitantes e interessantes, sobretudo atuais. Bom, prefeito, primeiro, muito obrigado. Mais uma vez, é sempre uma delícia recebê-lo aqui, viu? Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, é uma alegria estar no seu programa, Alberto César. Programa Visão Geral, que é tradicional e com uma audiência incrível aqui para a gente poder falar um pouco mais de Jaguariúna, para o seu público aí, para nossa rede de família. Muito bem, uma grande parte do Brasil vai ficar sabendo das coisas que estão acontecendo em Jaguariúna, mas o prefeito está extremamente atuante. Eu fiz uma gravação para o Facebook, né, para o Instagram e coloquei o seguinte, vou fazer aqui no ar, né? Uhum. Eu tenho vários ídolos na minha vida. Cada segmento aí eu elejo um ídolo, né? E na política o Gustavo é um dos meus ídolos. Obrigado. Agora, que não me decepcione, pelo amor de Deus. Se fizer alguma coisa, Gustavo, eu vou ficar muito decepcionado, viu? Pode ter certeza. Obrigado. Sinto honrado e lisonjeado e uma responsabilidade grande. Mas, acima de tudo, estamos trabalhando aí sério para tornar Jaguariúna uma cidade moderna, uma cidade que possa realmente se destacar ainda mais no cenário regional e nacional. Muito bem. Nós já o qualificamos aqui da outra vez, mas não custa falar que o Márcio Gustavo Bernardes Reis, é de Santos. É de Santos, é santista, Sou né? Santista. E de coração, é o Santos Futebol Clube, não? Sempre, né? Sempre. Nascer, viver e no Santos morrer. É um orgulho que nem todos podem ter. É isso aí, eu também sou santista. Então... Mas eu sou. Eu sou, bem antes de você, eu sou de Dorval, Mengalvo Coutinho pela IPEP, né? Desde aquela época lá, mais apaixonado pelo Santos. Formado em Direito, pós-graduado do Direito do Trabalho, empresário, diretor licenciado do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, CIESP, autor do livro Cooperativa de Trabalho, Problema ou Solução? Interrogação. Foi vereador, trabalhou como secretário de Desenvolvimento Econômico em Santo Antônio de Posse, filiado ao PMDB, está no segundo mandato como prefeito de Jaguariúna. PMDB, complicado partido hoje também, né? Aliás, todos, não? Política de uma maneira geral. Eu acho que o cenário está bastante difícil, né, nesse momento, e todos os partidos, existe uma quantidade enorme de partidos, né, e a gente vê que ao invés de você ter segmentos como você tem nos Estados Unidos, os republicanos, os democratas isso. Onde existe uma diferenciação ideológica bastante acentuada, no Brasil, com mais de 40 partidos existentes, não existe uma doutrina político-partidária ou alguma ideologia mais específica. Você vai ver de A a Z, todos os partidos hoje em dia estão, de uma certa forma, envolvidos nesses problemas, e isso faz com que os partidos se utilizem para ter verbas do fundo partidário, e muitos desses acabam criando partidos políticos para poder ter... Negociar tempo de televisão e aquela coisa toda, né? É triste, é lamentável, porque você não tem 40 ideologias políticas, não existe isso, exatamente, né? Então, e você acredita que nós vamos passar rapidinho por uma reforma partidária, uma reforma política? Está caminhando no Congresso Nacional a possibilidade de ter a cláusula de barreira, que aquele partido que não atingiu os 2% e não ter voto em uma quantidade X de estados, ele acaba sucumbindo. Isso já havia passado pela Câmara e pelo Senado há uns anos atrás, há mais ou menos uns 10 anos atrás, isso já havia sido aprovado, mas voltaram atrás e acabou não acontecendo. Agora, novamente, esse tema entra em voga, especialmente porque agora, em setembro, nós temos que aprovar a reforma política, porque nós vamos ter eleição e até um ano antes tem que ser feito isso. Eu acredito que essa deva ser uma das pautas que deve ser aprovada, além também da não coligação na proporcional, ou seja, os candidatos proporcionais, vereadores e deputados, os partidos têm que sair com chapa própria, o que você fortalece mais o partido na medida em que ele tem que atingir o quociente eleitoral, ou seja, todos aqueles que são candidatos para uma vaga de deputado têm que fazer o mínimo necessário estabelecido por lei. Aí eu acho que você acaba
fortalecendo mais os Sem partidos dúvida. e diminuindo o número de partidos, Sem que dúvida. é mais salutar para o processo democrático. O prefeito esteve em Brasília ontem? Estive em Brasília Na ontem. sede das Nações Unidas? Estive na sede da ONU e na sede da Frente Nacional de Prefeitos. Qual foi a pauta? A pauta foi justamente a gente ter uma parceria com a ONU, os prefeitos e a Frente Nacional de Prefeitos. Eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para assuntos da juventude e o nosso prefeito de Campinas, o Jonas Donizete, é o presidente Sim. da Frente Nacional de Prefeitos. Então, a convite do prefeito Jonas, eu estive lá para que a gente pudesse, juntamente com a ONU, ter parcerias dos programas e projetos da ONU para poder também atuar com a iniciativa privada no sentido da gente superar esse momento de crise. Além disso, o Jaguariúna está se credenciando junto à ONU com as 17 ODS. Os ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E Jaguariúna quer caminhar juntamente com a ONU para poder atingir essas metas que foram estabelecidas para os municípios e para os gestores públicos. De 2000 a 2015, a ONU tinha as metas do milênio. Naquele momento eram 8 metas do milênio. Jaguariúna conseguiu ter o privilégio e o orgulho de conseguir atingir uma delas, que era a redução da mortalidade infantil. Nós tínhamos a cada 1000 nascimentos, 14 bebês morriam em Jaguariúna e a OMS preconiza 6 consultas de pré-natal. Nós dobramos o número de consultas de pré-natal na questão da saúde, fizemos o diagnóstico precoce também da gravidez da gestante, fizemos todo o acompanhamento. Com isso, nós fomos reduzindo a mortalidade infantil gradativamente, de 14 para 10, para 7, para 5, até zerar. Sim. E aí nós ganhamos um prêmio da ONU por ter atingido uma das metas do milênio, que era a redução da mortalidade infantil. Como isso terminou em 2015 e agora são as ODS, de 8 foram para 17. Nessas 17 nós estamos trabalhando em algumas das frentes que a ONU estabeleceu. Uma delas é da empregabilidade. Aliás, é um assunto extremamente oportuno, porque a falta do emprego desencadeia uma série de outras consequências ruins, né? Uma delas é o fato de termos hoje um número altíssimo de pessoas que estão inadimplentes nas suas contas e tal, e a razão pela qual, segundo a pesquisa, é exatamente o desemprego. Então, nesse segmento, o que vai ser feito especificamente? Então, eu acho que eu, enquanto prefeito, estou estimulando a vinda de novas empresas para Jaguariúna para gerar novos empregos. Nós agora devemos iniciar uma empresa de ração na cidade, também estamos estimulando para que essa empresa gere emprego na cidade. Tenho feito contatos também com outras empresas para que possam vir para Jaguariúna. Jaguariúna é uma cidade privilegiada dentro da região metropolitana de Campinas. É uma cidade linda, é uma cidade que tem uma topografia privilegiada, é uma cidade que tem uma educação de ótima qualidade, tem um transporte público de boa qualidade, tem uma saúde pública de excelente qualidade. Então, o que nós fizemos? Eu chamei para o meu gabinete os diretores e gerentes de RH das principais empresas da cidade e, num debate com eles, solicitei que desse prioridade para a geração de emprego para os moradores da cidade de Jaguariúna. Afinal de contas, quando nós trazemos alguma empresa para a cidade, essa cidade recebe um benefício fiscal, um benefício tributário, claro. E a contrapartida é a geração de emprego para os moradores da cidade de Jaguariúna. Então é isso que nós estamos trabalhando para gerar mais emprego e poder tirar essa camada grande de pessoas que está desempregada. É um problema no Brasil, são 14 milhões de desempregados, mas que reflete também em todos os municípios. Jaguariúna também tem uma parcela de desemprego. Então eu tenho trabalhado no sentido de gerar mais emprego das atuais que estão lá, para as pessoas que moram na cidade de Jaguariúna, mas também trazer novas empresas para poder investir em Jaguariúna e gerar emprego na cidade de Jaguariúna. Existe, prefeito, uma competitividade entre as cidades e isso permite às empresas eventualmente fazer um leilão? Por exemplo, a firma de ração que vai para a empresa de ração que vai para Jaguariúna, ela deve ter recebido proposta de algumas cidades também. Não, vem para cá. Existe essa concorrência entre as prefeituras, não? Olha, na região metropolitana de Campinas, nós trabalhamos de maneira muito integrada. A região ela trabalha de uma maneira muito de autoajuda. Afinal de contas, hoje o cidadão é metropolitano. Então, o que existe mais é essa diferenciação tributária é muito mais acentuada na questão dos estados. Então, tem estados que dão uma parcela de ICMS muito mais abaixo que o estado de São Paulo. E aí isso sim é significativo.
Já entre os municípios, ele não tem muita margem. Você vai negociar IPTU, de repente, alguma coisinha, né? Alguma coisa, e isso a gente acaba até fazendo, Sim. ajudando. Evidentemente que você abrir uma empresa numa cidade menor, você tem muito mais agilidade do que você abrir numa cidade grande. A velocidade de você ter essa parte burocrática atendida é muito maior do que numa cidade Sem dúvida. que tem um problema burocrático maior. Então a gente consegue fazer com que Jaguariúna se destaque nesse aspecto. Nós temos grandes indústrias na cidade. Sim. Agora, recentemente, a Sky está indo para lá, com um investimento mais de 1 bilhão. A Motorola ali, não é? A Motorola, que a Lenovo, que agora assumiu, a Ambev. É uma cidade que tem boas indústrias e um parque industrial bastante forte. Uma bela receita numa cidade, não, prefeito? Uma bela receita. E o que nós estamos estimulando é cada vez mais que a gente possa ter parques industriais para poder absorver. Essa parte da SP340 é uma parte muito, muito boa, né? de muito desenvolvimento, sim, né? Sim. Da rodovia Ademar de Barros. Então a gente tem que explorar esse filão. Aliás, eu quero falar um pouquinho da saúde, sei que vocês estão fazendo alguma coisa na saúde lá também, mas não quero me furtar aqui, não posso deixar de falar. Como é bonita a entrada da cidade, né? Que coisa, não sei como é que foi criado, como é que foi idealizado. Primeiro, todo mundo vai para o Circuito das Águas, tem que passar ali, né? Agora, nem é passagem obrigatória, né? Então, imagino, gastronomia também, né, em Jaguariúna, é muito interessante. Mas eu vejo assim, a forma com que a coisa foi feita na entrada da cidade, eu acho muito bonito aquilo. O fundador de Jaguariúna foi o Coronel Amâncio Bueno. E o Coronel Amâncio Bueno, ele foi estudar medicina em Paris, na França. E ele trouxe um conceito de uma cidade com grandes avenidas. Então, Jaguariúna é uma cidade que tem grandes avenidas e ela tem uma entrada diferenciada. É uma cidade bonita. As cidades brasileiras, de maneira geral, são muito acanhadas. Não tem essa amplitude que você colocou e essa beleza, diferentemente das cidades americanas ou europeias, que as pequenas cidades americanas e europeias são mais charmosas, têm um pouco mais de cuidado. E Jaguariúna se diferencia dentro desse aspecto. É uma cidade com uma grande avenida, com umas palmeiras bonitas na entrada. Muito bonita. Uma cidade bem cuidada. Então, é uma cidade que eu diria que é a joia da princesa da região metropolitana de Campinas. Então, eu fui a Pedreira, não faz muito tempo, passei. A Pedreira também é um lugar que, de vez em quando você não tem o que fazer em Campinas, vai a Pedreira, né? Não, existe ainda o passeio ali da Maria Fumaça até Jaguariúna? O passeio da Maria Fumaça é tradicional. Entre Campinas e Jaguariúna. Um passeio muito bonito, que sai aqui de Campinas e passa por Carlos Gomes e vai até Jaguariúna. Um passeio muito bonito. Inclusive, nós estávamos discutindo isso daí com o próprio prefeito de Campinas, com o Jonas, e com o vice-prefeito, com o Henrique Magalhães Teixeira, que ele tem trabalhado muito nessa questão do trem, da gente poder ampliar a estação até chegar em Umas, que seria muito interessante, porque a gente conseguiria trazer um público também que pudesse frequentar ali aqui mais em Campinas e até Jaguariúna, seria bem interessante. Muito legal, realmente. Quando você esteve aqui, prefeito, logo após a sua eleição, não só você, mas como todos os prefeitos, eles entravam naquela porta do estúdio, eu já dava um lenço para todo mundo chorar, porque é uma choradeira danada e tal, de dívidas que ficaram e tal, entendeu? Aqui não existe nenhum sentido de querer crucificar a gestão passada, nada disso. Mas eu pergunto, como é que está hoje, como é que estão as finanças da prefeitura? Você herdou uma dívidazinha razoável. Nós herdamos em Jaguariúna uma dívida bastante grande, uma dívida de 75 milhões de reais. Sim. Não é fácil você administrar uma casa quando você herda uma dívida muito grande vinda do antigo gestor. Então, esses 75 milhões de reais exigiu bastante austeridade no início do nosso governo. O antigo governo que me antecedeu tinha 14 secretarias. Logo de cara, nós diminuímos quase a metade, são 8 secretarias. Nós não fizemos a festa de carnaval, que também teria um custo elevado. Cortamos, diminuímos as horas extras, diminuímos drasticamente o número de comissionados. Estamos tendo bastante austeridade para poder superar esse momento de crise. Eu tive esses dias com o governador Geraldo Alckmin, ele estava me dizendo que a arrecadação do Estado diminuiu de ICMS 1,4 bilhão de reais. Ou seja, na medida que o Estado está arrecadando menos de ICMS, o repasse, que a maior parcela do município de Jaguariúna vem do ICMS, também diminui. Então, nós estamos sofrendo essa
consequência da crise econômica e sofro a consequência de ter dado uma dívida em que faz com que eu tenha que tomar medidas austeras para poder deixar a finança de Jaguariúna com qualidade e cumprir as metas estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelo Tribunal de Contas do Estado. E não é fácil, né? Porque na posição do Executivo, muitas medidas você tem que tomar e o coração, né? Porque quando você fala em reduzir comissionados, essa coisa toda, você também está tirando de muitas famílias até o sustento, mas não tem como. É inevitável. Já vista o que houve aqui há poucos dias na Câmara Municipal de Campinas? 200 e poucos comissionados também foram demitidos. Mas são medidas, como você mesmo citou, austeras, que realmente você tem que pensar no bem comum, né? Em detrimento, infelizmente, a algumas pessoas. Não faz muito tempo eu conversei com um secretário de saúde, não de Campinas, também não vou citar a cidade, ele me disse o seguinte: a minha cidade não está bem na parte da saúde, mas me aponta uma cidade que esteja bem. Eu pergunto, a sua cidade está bem na parte da saúde? Olha, Jaguariúna é uma cidade diferenciada. Nós temos um atendimento de saúde acima da média e temos trabalhado fortemente para melhorar cada vez mais. Nós temos lá os postos de saúde que fazem primeiro atendimento básico. Temos o nosso hospital municipal e todo esse atendimento é feito através do cartão cidadão, que a pessoa comprova que mora em Jaguariúna, tem todas as regras para poder ter o cartão cidadão, mas a gente faz um atendimento diferenciado em Jaguariúna. Eu posso falar de boca cheia que Jaguariúna tem um atendimento de saúde melhor do que a média da região. Agora, evidentemente que se você perguntar qual é o maior problema para todos os prefeitos vão dizer que é a saúde. Sem dúvida, a saúde é um aspecto muito difícil de você poder controlar. Mas a gente tem investido muito nessa questão. Eu tive um problema que eu peguei o estoque de medicamentos praticamente zerados, já fizemos novas compras de medicamentos, tivemos a doação de uma indústria farmacêutica. Pode falar, o EMS, foi? A EMS acabou doando uma parte de medicamentos, próximo de R$100 mil para a Prefeitura de Jaguariúna, o que ajudou muito a Prefeitura nesse momento que nós estamos de crise, até porque a EMS tem uma planta importante em Jaguariúna. Isso que eu ia perguntar, porque deve ter alguma razão pela qual também para fazer isso. A EMS tem uma relação com a cidade, né? Ela tem lá uma planta dela, uma área grande, uma fábrica dela, um depósito, uma central de depósitos. E então nós conseguimos essa doação. Vamos conseguir mais doação de remédio também, agora com uma outra indústria farmacêutica. E então a questão da saúde para mim é sempre uma prioridade. Com certeza. E essa parceria, vocês continuam com a faculdade? A faculdade é maravilhosa lá em Jaguariúna, né? Não faz tempo veio aqui até uma pessoa ligada à veterinária e me parece que é uma das referências do país, a veterinária da faculdade. A FAGE é uma referência na medicina veterinária, ela acaba tendo um hospital veterinário que é referência aqui na América do Sul. E eu iniciei lá em 2009, no meu primeiro mandato, uma parceria inédita, que eu criei o ProUni Municipal. Quer dizer, na medida em que a gente tem uma grande quantidade de pessoas desempregadas, especialmente porque não tem qualificação, o que eu quis? Investir na qualificação. Então eu investi desde da gente pegar a criança no ensino infantil, fazendo a creche período integral naquele momento. Depois, no ensino fundamental, eu coloquei o que há de melhor na escola particular, daquela pessoa que tem condição de pagar. Eu coloquei o que tem de melhor no ensino particular na escola pública, que foi o sistema de ensino apostilado. E para complementar o ciclo, que a prefeitura ela tem ensino infantil e ensino fundamental, média do Estado, não somos nós. Mas eu quis ajudar ainda mais, quis ajudar no ensino superior. Então aí nós criamos uma ideia minha de criar o ProUni Municipal, em que a Prefeitura e a FAGE pagam 70% da faculdade do aluno. Olha que legal. E ele paga só 30%. Então vamos supor que uma faculdade de Direito custasse R$1.000, só vai pagar R$300. Quer dizer, ao invés de ele ser um chão de fábrica, eu estou dando a chance de ser um profissional da área de Direito, da área de Engenharia, uma psicóloga, um administrador de empresas, enfim, todo mundo na vida precisa de uma chance. Quando você dá a oportunidade dele deixar de fazer um trabalho, não que não seja valoroso o chão de fábrica, é valoroso. Lógico. É valoroso. Mas se puder melhorar, claro. Se ele puder ter uma condição de ter um salário melhor, como é que ele vai atingir um salário melhor?
se capacitando, estudando, tendo treinamento. E é por isso que lá no PAT de Jaguariúna, a gente tem o treinamento do time do primeiro emprego, temos cursos que a gente fornece. Quero trazer a ETEC para Jaguariúna, que vai dar também uma qualificação no curso técnico, na medida em que o curso técnico, com menor tempo, a faculdade você demora às vezes 4, 5 anos. É importante e é válido e fundamental para você conseguir um emprego. Mas o curso técnico é mais rápido. Muito mais rápido. Às vezes rápido. um ano e qualifica. meio, 2 anos você também qualifica. Então a gente dando a oportunidade de você, da pessoa que quer conseguir melhorar a sua vida, ter uma qualificação e ter um emprego, vamos qualificar. Já que Jaguariúna é tão diferenciado, faz frio lá também, não? Aí faz frio. Muito frio, né? Faz frio. Gente, conversando aqui com o prefeito Gustavo Reis de Jaguariúna, uma delícia, né? Um prefeito jovem. Aliás, hoje, hein? É de se admirar a juventude brasileira em quase todos os segmentos. Você falou na campanha sobre os lotes populares e tal. Está cumprindo? Como é que é? Porque às vezes o pessoal promete tanta coisa em campanha, mas não faz. Está fazendo? O lote popular. As pessoas têm um sonho de ter a casa própria, o sonho de construir a casa do seu jeito, do seu gosto. E às vezes passa a vida inteira e não consegue porque está vendendo o almoço para pagar a janta. Verdade. A vida não é fácil, ainda mais com um salário apertado que a grande maioria dos brasileiros recebe. Então eu acabei me comprometendo a fazer o lote popular, que é uma lei que você facilita a compra do lote com um valor mais acessível. Então o que nós colocamos para os vereadores, e a quem eu agradeço aqui a Câmara Municipal por ter aprovado essa lei importante, que foi uma lei dentro de um projeto de campanha que era a lei do lote popular. Então, dessa maneira, o lote, ao invés de ele ter 250 metros, ele pode ter 175 metros. Evidentemente que essa diferença de 75 metros a menos vai fazer com que o custo seja mais barato do lote. Além disso, eu vou tentar buscar subsídio, tanto do governo estadual ou do federal, para conseguir subsidiar parte desse lote. E através dessas ações, nós vamos facilitar a compra das pessoas que queiram ter a oportunidade de ter o seu lote, e aí vai pagar em pequenas parcelas e vai construir a casa do seu jeito. Agora, o lote popular é uma das ações que nós vamos fazer. Também tem a questão da moradia popular. Nós temos lá uma relação de pessoas que já foram cadastradas. Eu acredito que no ano de 2014 ou 2015, temos uma lista de pessoas que já fizeram o cadastro para ter a casa. Tem um déficit grande lá de moradia? Tem um déficit de moradia popular lá grande, sim. Então, dentro do déficit que nós temos, eu estou buscando, junto ao governo federal, através do programa Minha Casa Minha Vida, a construção de casas populares para os moradores da cidade saírem do aluguel e ter uma casa para poder morar. É difícil a pessoa que paga um aluguel caro. Jaguariúna tem, às vezes, um custo de vida elevado, é caro você morar, não é barato morar em Jaguariúna para quem mora de aluguel. O aluguel custa lá, às vezes 2 quartos, você vai pagar R$1.000 para você morar numa casa, é caro. Então o que eu quero, através do programa Minha Casa Minha Vida, é nessa faixa de 0 a 1 salário, é dar a oportunidade das pessoas saírem do aluguel e pagar uma prestação baixa para o governo federal, para a Caixa Econômica, e aí sair do aluguel. Então eu fui ontem a Brasília, também tive ontem no Ministério das Cidades, falei com o diretor de habitação do Ministério das Cidades para que a gente pudesse conseguir a oportunidade de trazer as casas populares para Jaguariúna. Agradeço ao deputado Carlos Sampaio, que tem ajudado junto ao Ministério das Cidades, cujo ministro é o Bruno Araújo, que é do PSDB, do partido do Carlão, e que ajudou a fazer essa ponte e está nos ajudando nesse sentido de poder trazer o recurso para Jaguariúna e para a região. Bom, a moradia popular tem a ver com o governo federal, mas o terreno é o governo municipal. O terreno, você pode ter o terreno, que a prefeitura compre o terreno, e aí ela passa o terreno... não é um loteamento, não? Não. Como é que funciona? A prefeitura, ela compra o terreno, ela faz um chamamento público, que é uma espécie de uma licitação. As empresas especializadas no programa Minha Casa Minha Vida se credenciam. Perfeito. E aquela que eventualmente vencer, ela tem a oportunidade de poder executar esse projeto através dos parâmetros que o Ministério das Cidades faz. O Ministério das Cidades tem uma pontuação. Então aí se aquela empresa conseguiu estar na pontuação, ela consegue.
o Ministério da Cidade restringiu. Uma empresa não pode fazer mais que 2.000 casas, o que eu acho bom. As construtoras agora estão bastante divididas. Agora haverá uma Você não fiscalização muito maior concentra tudo na mão de uma única construtora. Sem dúvida. Então a construtora só pode fazer até 2.000 casas. Então é isso que eu tive ontem lá no Ministério, conversando com o Daniel, que é o diretor de habitação, para justamente a gente poder trazer as casas para Jaguariúna. Agora, o custo do terreno não é barato, o custo do terreno é caro. A região metropolitana tem um custo mais caro. Por isso que o programa Minha Casa Minha Vida na nossa região, às vezes é difícil fechar a conta, porque o custo da construção é baixo. O metro quadrado é caro também. O metro quadrado é caro. Muito bem. E Jaguariúna, tem muitos condomínios em Jaguariúna? Tem alguns condomínios. Não diria que tem muitos, mas tem alguns. E tem muita gente que mora em Jaguariúna e trabalha em Campinas e vice-versa. Mora em Campinas e trabalha em Jaguariúna. Tem sim. Tem muita dessa ligação. Tanto que o pedágio já foi um dos grandes empecilhos, muita discussão acerca do pedágio. Aliás, o pedágio foi uma grande luta nossa, no meu primeiro mandato, conseguir a redução. Depois de muita luta, não só minha, mas também dos moradores, houve uma paralisação em uma oportunidade na rodovia, pagamento com moedas para poder fazer o protesto. E depois de muita luta nós conseguimos, junto ao governador Geraldo Alckmin, a redução de 50% do pedágio, do qual o governador teve a sensibilidade de entender que é muito caro o custo entre Campinas e Jaguariúna. Nós temos aí 18 quilômetros de distância. Dá mais de pedágio que do combustível. Dá mais de pedágio de combustível. Assim como aqui em Indaiatuba também. Também, agora o pedágio. Então, nós conseguimos uma redução de 50%. Então, quem ainda não tem a redução, basta você entrar no programa do pedágio e você se cadastrar lá no Sem Parar, eu acredito, você vai colocar lá, você vai fazer a escolha do ponto a ponto. Mesmo que você não more em Jaguariúna, você tem direito a desconto de 50% no pedágio de Jaguariúna. Quer dizer, eu, por exemplo, moro em Campinas, eu posso ter desconto do meu Sem Parar lá? Você pode ter desconto. Mesmo você morando em Campinas, você pode ter desconto. Então você vai se cadastrar e você vai fazer a escolha no ponto a ponto. Tá. Então, ao invés de você pagar no pedágio de Jaguariúna, que agora subiu, foi para 12... Era 10 ou 11, não, alguma era coisa 11,40. assim. Era 11,40. Subiu um pouquinho, eu sei que subiu. Foi para 11,60. Então, ao invés de você pagar 11,60, você vai pagar 5,80. 5,80. Muito bem. Mas e os outros pedágios aí não interferem em nada? Nos outros não. É o de Jaguariúna que dá essa escolha do ponto a ponto. Você vai escolher pagar por ponto. E isso foi uma iniciativa sua? Foi uma iniciativa minha, junto ao governador. Logo no primeiro mês que eu fui eleito, lá em 2009, eu já tive, na época, o secretário de Transporte era Mauro Arce. Fui lá, reivindicamos, fizemos uma movimentação. Evidentemente que tiveram outras associações, entidades, mas eu, enquanto poder público, fiz uma parte importante no sentido de poder reduzir a tarifa de pedágio e conseguimos uma redução importante de 50%. Perfeito. Nós não estamos mais na época das chuvas, né? Mas choveu bastante. As chuvas danificaram muito o asfalto. Como é que está lá? Tem muito buraco para tapar lá, não? Sim, tem bastante buraco para tapar. Nós estamos tendo uma dificuldade grande na questão dos buracos, porque a cidade ficou muitos anos sem fazer a manutenção do asfalto. Isso fez com que as chuvas que nós tivemos no início do ano, agora também estava acima da média a quantidade de chuvas, que nós tivéssemos assim uma quantidade grande de buracos. Então nós estamos agora com a operação Tapa Buracos nas ruas de Jaguariúna. Nós estamos lá com a equipe da Secretaria de Obras atuando fortemente no sentido da gente poder minimizar essa questão dos buracos, e a equipe está trabalhando de noite para poder resolver. Mas a quantidade é grande e vamos continuar trabalhando, mas o recurso é pequeno e a quantidade de buracos é grande. Então, mas estamos trabalhando. Prefeito, eu não sei se quando a gente faz algumas viagens, por exemplo, Estados Unidos, vai para os Estados Unidos, também não sei se são nos lugares mais turísticos que a gente vai, mas a gente não vê isso na cidade, a gente não vê aquelas cidades esburacadas, vê a coisa tudo, o que é? Qualidade do asfalto, nós não temos essa condição aqui. Então, o americano ele utiliza um asfalto de concreto, que tem uma durabilidade muito maior.
Eu acho que o americano às vezes tem uma visão prática da coisa. Mais vale você fazer uma vez e valer para sempre do que você ter que ficar fazendo muitas vezes. Aqui a gente tem uma cultura da utilização dessa forma de fazer. Está remendando aqui, remendando ficar remendando aqui, eu não sei, talvez deva gerar lucro para alguém, né? Ah, com toda certeza, né? Então, mas é um absurdo, né? A gente ter essa rotatividade de acerto. Agora, o grande detalhe é o seguinte, né? Lógico que nós não podemos exigir que se faça nas ruas o mesmo asfalto que se faz em pista de aeroporto, que aí é uma coisa assim, né? Mas alguma coisa melhor, porque é impressionante, todo ano tem o mesmo problema. E isso, eu não sei nem se é permitido ou se é à luz da lei, se isso é possível, né? Aproveitar aí o seu curso de Direito. Se um carro é danificado na cidade por conta de buraco, cabe uma ação contra a prefeitura? No meu modo de ver, se você teve um prejuízo causado pelo poder público, se você comprovar isso, eu acho que pode até caber uma ação. Pensei que você fosse responder assim, cabe em todas as cidades, menos em Jaguariúna. e fala para mim aqui, você também me disse aqui da outra vez, que estavam faltando algumas placas de ruas e tal, a sinalização, está tudo regularizado isso? Nós temos lá o Jardim Primavera, que é um bairro novo na cidade, e nós não tínhamos as placas de identificação das ruas. Então, nossa equipe de trânsito acabou fazendo a colocação das placas, o que facilita muito ao correio, também as visitas, aos moradores, poder ter a sua rua com a identificação na placa. Então, acho que isso foi mais uma ação importante que nós fizemos também. Fazer mais uma pergunta sobre Jaguariúna, claro, depois os últimos 5 minutinhos do programa, vamos falar da política nacional, que eu queria a tua opinião aí, tá bom? Tá bom. Rodeio, quando que é? Rodeio em setembro. É o mais famoso aqui, né, de Jaguariúna em termos de festa popular, não? Olha, você sabe que o maior é o rodeio de Barretos. De Barretos, claro. Mas o melhor é de Jaguariúna. Ah, tá Você bom. sabe que nem tudo que é maior é melhor, né? Sem dúvida, né? sem dúvida. O Jaguariúna é disparado o melhor. Que bom. Mas a Jaguariúna tem um charme, é uma cidade mais acolhedora, uma cidade aqui próximo de Aquela Campinas. logística de chegada, já foi arrumado tudo. Uma vez eu fui a Jaguariúna, fiquei na pista, porque era uma coisa impressionante. Sabe que tem uma coisa engraçada? Logo que eu entrei como prefeito e eu vi que Jaguariúna tinha parado a rodovia entre Campinas e Jaguariúna, teve um show daquela banda internacional, Creedence Clearwater. E parou Campinas. E depois teve um show do César Menotti e Fabiano, que também parou até Campinas. Eu achei que era um absurdo. O que eu fiz? Eu chamei o proprietário do rodeio, eu disse, olha, quando você vai na Disney, lá na Flórida, nos Estados Unidos, existe um respeito com o consumidor que vai lá se divertir. Então lá tem uma facilidade logística, você chega com o seu carro, você entra, rapidamente você estaciona e tranquilamente você vai se divertir. Não é possível você ter uma fila para você entrar num evento, você vai se divertir, você perder horas no trânsito parado. Se estressa. Então eu falei, vamos fazer de maneira com que a gente tenha 2 entradas. Só tinha uma entrada naquela oportunidade, que era a entrada pela rodovia. Eu falei, vamos fazer com que você tenha entrada por trás do evento. E aí nós conseguimos fazer uma outra entrada. Pedi para que se colocasse o sem parar. Aumentou o número de guichês e o sem parar. Aí facilita. Então, com isso, eliminou a fila e, com isso, as pessoas chegam para o rodeio com muito mais conforto, tranquilidade e param diretamente dentro do estacionamento sem ter aquele dissabor de parar na estrada. E a tensão que você fica na estrada, né? Tudo aquele parado com tantos arrastões, se bem que não é o caso aqui, né? Nunca houve, né? Imagino que nunca tenha havido, mas realmente é complicado. Fala um pouquinho da política nacional, né, prefeito? Passa ou não passa na Comissão de Justiça lá o processo do presidente Temer? Isso eu sei que é palpitômetro, hein? Claro, lógico. É uma questão que o Sveiter, que é advogado... É o filho do Luiz Sveiter, né? O filho do presidente do STJD. Exatamente. Que é lá do Rio de Janeiro, né? E ele vai fazer o relatório, mas é muito importante que tenha bastante tranquilidade para poder fazer o devido processo legal e a apuração dos fatos. Os fatos evidentes, né? Você não pode condenar
alguém sem ter os fatos evidentes. Não por alguém falou isso ou falou aquilo e você condena. É preciso ter a comprovação material. Sobretudo o presidente da República, né? Exatamente. Então, é preciso tomar muito cuidado, às vezes você vai numa afã de querer discutir um assunto ou condenar alguém sem ter o devido processo legal e sem ter o direito à defesa. Eu acho que tem que se avaliar a veracidade dos fatos para aí poder fazer um julgamento. A gente não pode ter uma condenação antecipada para que a gente não ocorra em erros. Mas será que nós chegaremos a essa discussão? Porque difícil, mas se passa na Comissão de Justiça da Câmara, aí vai para o plenário. No plenário também o presidente precisa de muito menos votos para barrar. Aí depois é que iria para o Senado. Se isso vier a acontecer, eu sou contra aquelas pessoas que dizem, olha, vai ser pior para o Brasil se sair, porque para tudo e tal. Eu acho que se tiver que sair, tem que sair, porque nós não podemos ter no governo pessoas que não são ilibadas, tá certo? Se realmente cometeu o delito, tem que sair. Mas esse processo todo paralisa tudo de novo, né? Olha, eu falo enquanto brasileiro. Nós estamos sofrendo, amargurando aí durante um período muito grande com a questão econômica, a crise econômica. Naquele momento em que o Brasil começou a melhorar, o dólar baixou, a bolsa subiu, o governo controlou os gastos, fez uma lei de controle dos gastos. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista. O Brasil começou a avançar. Aí nós damos 5 passos para trás. Difícil. Quer dizer, o Petrobras deu lucro. Você tem uma equipe econômica com Henrique Meirelles, Hilman Goldfire, uma equipe econômica séria. Sérios, com certeza. A economia começando a despontar. Então, é lamentável e o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder uma grande oportunidade. Interessante isso. Nunca perde, né? No momento que a gente tem uma grande oportunidade de melhorar, a gente tem que perder essa oportunidade. Pois é. Então, quer dizer, isso é ruim para o país. Quer dizer, é fato que o presidente Temer foi eleito não com o voto popular, de maneira indireta. Mas ele foi porque o pessoal não votou só na Dilma, ele era o homem da chapa também. Mas veja, de maneira indireta, qualquer outro que seja eleito de maneira indireta vai ter a mesma dificuldade que ele está tendo agora, porque não tem um respaldo popular. É um governo com bastante dificuldade de popularidade, mas está cumprindo um papel que é um papel importante da pílula amarga que o Brasil precisa nesse momento. Qualquer outra pessoa nesse lugar atualmente teria uma preocupação eleitoral, até com uma possibilidade de uma reeleição ou da popularidade. Então, o fato de você não ter essa preocupação faz com que você tome as medidas corretas. Por isso que eu acho que é importante o fim da reeleição. Porque quando você é candidato e tem a possibilidade da reeleição, você fica preocupado só com medidas populares. Exatamente. E você não tem a coragem de tomar medidas duras, mas que são importantes para o país, que são impopulares. Prefeito, eu falo para você que acabou, mas já leva aqui o convite para o retorno aqui no nosso Visão Geral, porque é uma delícia falar contigo aqui, viu? Obrigado, Alberto. É um prazer estar com vocês aqui. Estou sempre à disposição de você e do seu programa. Muito bem. Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna, falou um pouquinho aqui da cidade, falou do que foi fazer em Brasília, na sede da ONU, colocando cada vez mais em evidência a cidade de Jaguariúna. E você de todo o Brasil, quando vier aqui para a região metropolitana, não deixe de passar em Jaguariúna, nem que seja para conhecer aquela entrada bonita, tal, tem restaurantes bons demais ali. Jaguariúna é uma cidade muito bonita. Saúde, paz, alegria e muita sorte. Vamos embora, prefeito? Bora. Muito bem. Valeu, fechou.